Vamos abrir a nossa Bíblia, livro do Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Amém? Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Irmãos, logo após a ressurreição de Jesus, ele fez alguns trabalhos logo após a sua ressurreição, e um pouco antes da sua ascensão, ele fala isso para os seus discípulos. Eu vou ler a partir do versículo 14 para vocês entenderem o contexto do versículo 16. Ele diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes o mandamento de Jesus, a grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem que Cristo dá para todos os seus discípulos. Vocês devem ir por todo o mundo e pregar o quê? O evangelho a quem? A toda criatura. E ele diz o seguinte: quem crer. Por que Jesus diz quem crer? Porque muitos não vão crer. Mas Jesus Cristo está dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, na minha tradução, será, em outras, já está condenado. Eu sei que às vezes é meio chato nós falarmos isso aqui, né? Diga para o seu irmão que está ao seu lado. Mas vamos lá, pergunte para o irmão que está ao seu lado: você crê? Não fale só por falar, espere uma resposta. Olha só, diga para ele: veja o que a Bíblia diz, meu irmão. Veja o que a Bíblia diz. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê. Então me diga, meu irmão, quem é você desses dois tipos de gente que Jesus Cristo menciona? O que crê ou o que não crê? Quem é você nessa passagem? Quem é você nessa passagem? Eu estou lhe fazendo a pergunta: quem é você nessa passagem? Você é o que crê ou o que não crê? Você é aquele que quer ou é aquele que rejeita? Você é aquele que prefere Jesus ou o mundo, o pecado, os prazeres da carne? Quem é você nessa passagem? Nós esperamos que você que está nos ouvindo nessa noite faça parte desse primeiro grupo do que crer. E Jesus está dizendo: quem crer e for batizado será salvo. E é por causa desse mandamento que hoje nos reunimos pela manhã, para cumprir com um sacramento, para cumprir com uma ordenança de Deus, para batizar pessoas. Nós discipulamos alguns irmãos e realizamos o batismo delas hoje pela manhã. E foi maravilhoso. Uma coisa extraordinária. Extraordinária. Quem experimentou o batismo sabe que é diferente quando nós descemos as águas e quando nós nos levantamos dela, né? Tudo muda na nossa vida. Tudo muda. Se fosse para ser batizado novamente, quantos seriam? Irmãos, é através do batismo que nós testificamos que somos salvos. É através do batismo. É através do batismo que nós testificamos que nós somos salvos e que não queremos mais viver para esse mundo. Não queremos e não vamos viver mais para esse mundo. Quando nós somos batizados, é isso que nós estamos declarando. É isso que nós estamos confessando. Estamos confessando, dizendo para todos, dizendo para o marido, dizendo para o filho, dizendo para a esposa:
dizendo para todo mundo que nós não vamos mais viver de acordo com o mundo, viver de acordo com os nossos amigos, que só querem nos levar para beber, para fazer farra, para esbanjar os prazeres da carne. Nós estamos dizendo não para essas coisas. Estamos dizendo sim para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo. O batismo significa isso, irmãos. O batismo também é uma declaração pública. Estamos declarando publicamente, aleluia, que Jesus Cristo, Ele sim é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Estamos dizendo para todos que agora nós temos um dono, que agora temos um Senhor, que agora temos um Salvador, que agora nós temos um rei, alguém que governa a nossa vida, alguém que reina sobre nós, que é Jesus Cristo, aleluia. Ele é o nosso Senhor. E as pessoas que desceram as águas hoje pela manhã, declararam isso publicamente, que eles têm um rei, é Jesus Cristo. E nós fazemos questão, irmão, de sermos servos de Jesus, escravos de Jesus, porque é melhor ser escravo de Jesus do que ser escravo da cachaça. É melhor ser escravo de Jesus do que ser escravo do adultério. É melhor ser escravo de Jesus do que ser escravo da carnalidade desse mundo. É melhor ir para o céu do que ir para o inferno. É melhor sofrer aqui nesse mundo por buscarmos uma vida piedosa e santa do que vivemos aqui nesse mundo regaladamente e depois ir para o inferno. É melhor sofrer hoje do que sofrer depois. É melhor. Mas batismo, irmãos, como nós sabemos, batismo, ele não é essencial para a salvação. Embora esse texto diga que quem crê e for batizado será salvo. Mas nós sabemos que, biblicamente falando, muitos não tiveram oportunidade de se batizar. A exemplo disso, nós temos o ladrão na cruz que se arrependeu, que olhou para Jesus e viu Jesus como o Senhor, como o Salvador. Ele creu tanto em Jesus Cristo, que ele disse para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão sabia que Jesus é rei, que ele é Senhor, que ele é Salvador e que ele tem um reino. E o ladrão clamou: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo tu vais estar comigo lá. Aquele ladrão não deu tempo de se batizar, mas se ele tivesse tempo, se aquele ladrão tivesse tempo, a primeira coisa que ele queria fazer, se ele descesse da cruz, é: onde está a água? Onde é que tem um rio aqui? Eu quero me batizar. Porque o maior desejo de um salvo é se batizar, é descer as águas, é participar dessa outra cerimônia santa e sagrada, desse segundo sacramento que nós chamamos de ceia do Senhor, outros chamam de santa ceia, a santa ceia do Senhor. É o que o salvo mais deseja, é participar disso, aleluia, é descer as águas, é participar daquele momento onde os oficiais da igreja diz para ele, segundos antes de descer as águas: conforme a sua confissão de fé pública, nós lhe batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito de Deus. Já faz uns 20 anos que eu fui batizado, mas parece que foi ontem. Quantos anos tem que você foi batizado? Não parece que foi ontem? Aleluia. Embora o batismo não é essencial para a salvação, o batismo é uma ordenança, é um mandamento e é um sacramento também. E a salvação, nós dizemos que o batismo não é salvação, porque a salvação vem quando alguém se arrepende dos seus pecados. Esta é a condição para a salvação. O quê? O arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento
em palavras bem simples, significa abandono do pecado. Significa mudar de direção. Significa mudar de comportamento. Quando alguém de fato tem um encontro com esse Jesus maravilhoso, lindo, belo, vai, diz alguma coisa aí. Lindo, belo, maravilhoso. Quem é Jesus para você? Quando alguém tem esse encontro com Jesus, essa pessoa se arrepende dos seus pecados, se arrepende, muda de comportamento, muda de direção e radicalmente, esta é a palavra, radicalmente muda. Muda. A pessoa radicalmente abandona os seus pecados, porque não irão mais ter prazer neles. Quando alguém tem um encontro com Jesus, aqueles pecados que a pessoa tinha prazer em cometê-los, aqueles pecados que a pessoa tinha prazer em praticar, vai passar a odiar, vai passar a olhar com nojo, com nojo. Nós chamamos isso de milagre, o milagre da regeneração. É quando a pessoa tem um encontro tão verdadeiro com Jesus Cristo, que o Espírito Santo entra dentro da alma da pessoa, aleluia. E aquilo que a pessoa amava como um pecado vai passar a odiar. E aquilo que a pessoa odiava como coisa de santidade vai passar a amar. Que fazia piadinha de nós vai passar a nos entender. Agora eu entendo porque vocês vão à igreja. O perdido não entende. O perdido não compreende porque nós estamos aqui. Mas o salvo compreende. O salvo entende. O perdido não entende porque nós oramos. O perdido não entende porque nós lemos a Bíblia. O perdido não entende porque nós consagramos a nossa vida. Mas o salvo entende, o salvo compreende. Entende? Aleluia. Aleluia. Salvação é quando alguém se arrepende dos seus pecados e passa a ter fé em Jesus Cristo. Eu vejo um bando de gente que diz que crê em Jesus, que conhece Jesus, conhece coisa nenhuma. Se você soubesse quem é Jesus Cristo, você obedeceria. Se você soubesse realmente quem é Jesus Cristo, você abandonaria os seus pecados. Se você soubesse realmente quem é o Salvador, você abandonaria a sua vida e aceitaria a vida dele para a tua, aleluia. E você ia dizer para todo mundo, você ia declarar para todo mundo: eu agora sou de Jesus Cristo, eu agora pertenço a Ele, eu creio nele, eu submeto a Ele, aleluia. Eu sou servo dele. O seu pai pode falar o que ele quiser, sua mãe, seus amigos, seus cachaceiros, pode falar o que quiser, mas você vai dizer: eu sou de Jesus. Eu recebo Jesus, eu aceito Jesus. Quem já recebeu Jesus aí? Ah, irmão, recebeu nada, está muito fraco esse negócio. Quem é do Vitória? Todo mundo chega, grita, né? Quem é do Vitória? Não, irmãos, temos que fazer melhor do que a torcida do Vitória todinha. Todinha. Nós pertencemos ao qual time, irmãos? Aleluia. E eu vou perguntar mais uma vez, e eu quero que você encontre força aí no seu pulmão, não sei lá de onde. Quem aqui recebeu e aceitou Jesus Cristo, dá um glória a Deus, diga aleluia. Mas o que significa receber e aceitar Jesus? O que significa isso? Muita gente diz: eu recebi Jesus, eu já aceitei Jesus. Mas o que significa? Deixa eu explicar isso aqui para você.
Receber ou aceitar Jesus significa acreditar e aceitar que Jesus levou o castigo que nós merecemos por causa dos nossos pecados. E Ele fez isso na cruz. E quando nós temos esse conhecimento, quando nós temos acesso a essa verdade, que Jesus Cristo, Ele levou o castigo que nós merecemos, porque toda a ira de Deus que deveria ser derramada sobre nós, por causa dos nossos pecados, e foi derramada unicamente em Jesus, e Ele leva o nosso castigo sobre Ele. Quando nós temos esse entendimento, quando compreendemos essa verdade, não tem aquele hino que nós cantamos aqui na nossa igreja, em nossos cultos solenes? Que obrigado por, por entender o que Cristo fez por nós, não é isso mesmo? Por entender o que fizesse por nós. Não tem esse hino que nós cantamos aqui na igreja? Pois é, porque entendemos isso. O que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por você. Tem gente por aí que diz que Jesus Cristo morreu para te dar dinheiro, para te dar grana, para te dar carro, eles estão perdidos, eles não sabem o que Cristo veio fazer aqui na terra. Mas nós sabemos. E por que nós sabemos? Porque nós lemos a Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 21. Mostra para o irmão que está ao seu lado aí, talvez ele não saiba. Então ele vai saber agora. Porque Cristo veio a essa terra. Cristo veio fazer o que aqui, meus irmãos? Mateus capítulo 1, versículo 21. Leia para o irmão que está ao seu lado, por favor. Faça isso por ele. Aleluia, aleluia. Aleluia. Agora pergunta se ele entendeu. Entendeu? Você entendeu? Você entendeu o que Cristo vai fazer aqui nessa terra? Vá logo vacinando. Ele não veio aqui para te dar dinheiro. Você quer dinheiro? Vá trabalhar. Ele não veio aqui para te dar prosperidade. Ele veio aqui para te salvar de outra coisa. Ele veio aqui foi para te dar o quê? Salvação do quê? Dos pecados. Aleluia. Quando nós temos esse entendimento e passamos a dedicar nossa vida a Jesus Cristo em gratidão. Por um cristão, ele só pode ser cristão se ele for uma pessoa grata a Deus. Porque ele sabe, o cristão sabe que ele é um pecador. E ele sabe que o salário do pecado é a... Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa de Jesus Cristo, Ele nos deu vida, perdão, salvação, justificação, libertação, propiciação, expiação, aleluia! Quando nós entendemos que merecemos a morte, mas Deus pela sua misericórdia nos deu vida por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, o que o crente faz com a sua vida? Ele simplesmente entrega para Jesus. Jesus, eu sou uma desgraça, eu sou uma miséria, eu sou um pecador miserável e eu mereço ir para o inferno. Para mim ir para o céu eu preciso ser perdoado. E eu só posso ser perdoado mediante o teu sacrifício na cruz. Como o Senhor se entregou por mim na cruz, então eu entrego a minha vida para ti. Como gratidão, aleluia. E quando nós dedicamos a nossa vida a Cristo, irmãos, o que nós vamos buscar depois? Entregamos nossa vida para Jesus, ofertamos a nossa vida para Ele. Ele agora é o nosso Deus, o nosso Rei, nosso Senhor. E depois o que nós buscaremos? Aleluia. O que? O batismo. O batismo nas águas. Buscaremos então o batismo nas águas, aleluia. E o que significa o batismo nas águas? Eu resumi aqui de modo bíblico. O batismo significa a renovação da nossa alma. Nossa alma, ela é renovada, aleluia.
ela passa por uma transformação. O batismo significa arrependimento, significa abandono do pecado. Nós estamos declarando para todo mundo no momento do batismo que nós nos arrependemos dos nossos pecados e que nós estamos abandonando os nossos pecados, que aquele rio, que aquelas águas estão levando os nossos malditos e miseráveis pecados. Aleluia. O batismo também significa que nós agora estamos dando início a uma nova vida, uma nova vida. Todos que foram batizados hoje pela manhã, vocês deram início a uma nova vida, não uma vida conforme as suas emoções, não uma vida conforme as suas vontades, seus desejos, porque são todos pecaminosos, mas uma nova vida em conformidade com a vida de Jesus. Uma vida submissa a Jesus Cristo. Uma vida que se submete a Jesus Cristo. Uma vida que declara que Jesus Cristo é sim o nosso Senhor. O batismo também significa morte para o mundo. Você vai dizer para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares, para todos aqueles que te conhecem: eu não sou mais desse mundo, eu não faço mais as coisas que eu fazia, eu não quero praticar mais as coisas que eu praticava, não vou andar mais em lugares onde eu andava, não vou falar mais de coisas que eu falava, não vou me vestir mais de roupas que eu me vestia. Eu serei agora uma outra pessoa. Eu agora estou morto para o sistema desse mundo. Na verdade, não estou nem aí para ele, não estou nem aí, porque esse mundo será destruído pelo nosso Rei, pelo nosso Senhor. Aleluia. Eu agora pertenço ao outro mundo, ao mundo celestial, ao reino de Deus. Aleluia. A nova Sião. Eu vou para lá, e para mim para lá eu preciso declarar que eu estou morto para esse mundo e que fui ressuscitado para uma nova vida com Ele, com Jesus. Aleluia. Desejaremos o batismo, e o batismo significa tudo isso que eu acabei de falar. Significa renovação da alma, significa arrependimento, significa início de uma nova vida, significa morte para o mundo, significa ressurreição para uma nova vida. Uma nova vida. E o que é necessário para o batismo? De acordo com a Bíblia, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 6. Abra aí, por favor. Mateus, capítulo 3, versículo 6. Vocês estão no capítulo 1, foi o último texto lido. Vamos agora para o capítulo 3, versículo 6. Mateus, capítulo 3, versículo 6 diz assim: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O que é necessário para o batismo? Confissão de pecados. Confessar os seus pecados. É você dizer: Deus, eu agora entendo o teu plano para mim. Eu agora entendo que se eu continuar vivendo desse jeito que eu estou vendo, eu vou para o inferno. Eu agora entendo que eu sou um pecador. E aí você confessa o seu pecado. Você que teve um encontro com Jesus, quem você era antes de se converter? O que você fazia? O que você praticava? Por onde é que você andava? Eu conheço muita gente que já foi homossexual, já foi lésbica, já foi traficante, já foi usuário de drogas, já foi viciado na pinga, viciado na cachaça, viciado na cerveja, viciado no adultério, na pornografia, viciado em tanta desgraça. E são pessoas que, quando tiveram um encontro com Jesus, não esconderam esses pecados. Não esconderam, mas confessaram.
confessaram os seus pecados, e pelo fato de terem confessado os seus pecados, o que é que diz a Bíblia quando alguém confessa os seus pecados? Alcança a misericórdia. Mas aquele que esconde, não alcança a misericórdia, mas aquele que confessa alcança o perdão, alcança a graça e a misericórdia de Deus. Se você, meu amigo, minha amiga, você que está aqui nessa noite, se você deseja ser salvo, se você ainda deseja ir para o céu, não será do seu jeito, não será do seu modo. Para você ir para o céu é do jeito de Deus. E o jeito de Deus para você ir para o céu é através da confissão de pecados. Você tem que confessar os seus pecados, para que de fato você possa ser salvo, para que de fato depois a igreja, a liderança possa lhe batizar nas águas. Você precisa confessar os seus pecados. E eu não poderia deixar de falar sobre essa confissão, porque biblicamente existe 3 tipos de confissões na Bíblia. A primeira delas está aqui em 1 João capítulo 1, versículo do 8 ao 9. Por favor, abra a Bíblia e mostre para a pessoa que está ao seu lado. 1 João capítulo 1. Versículo 8 ao 9. Então existem 3 maneiras para confessarmos os nossos pecados. Aprenda isso, em nome de Jesus, aprenda isso. A primeira delas está aqui em 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao 9. Que diz assim: se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Deus, Aracaramassur. Se confessarmos os nossos pecados, aleluia, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, aleluia. Se queremos ser salvos, precisamos confessar os nossos pecados. Mas a quem? Em primeiro lugar, a Deus. A Deus. O diabo quer matar você. O diabo quer acabar com você. Talvez você não está enxergando isso. Talvez você está tão perdido que você não consegue nem perceber. Mas graças a Deus que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, para mais uma vez você ouvir a verdade, aleluia. E a verdade é essa: você precisa confessar os seus pecados, para que Deus possa lhe perdoar, aleluia. Para que Deus possa te justificar. Irmão, esse texto é lindo, eu vou ler de novo, peraí. Se confessarmos, aleluia, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, irmão. Purificar, irmão. Tu está entendendo? Purificar, aleluia. Ele vai te transformar, moço. Ele vai te transformar, aleluia. Ele vai entrar em você, tirar toda a sujeira, toda a bagaceira, toda a coisa podre, Ele vai arrancar. Ele vai tirar, aleluia. E Ele vai entregar uma nova vida para você. Ele vai mudar você, aleluia. Ele vai... Primeira maneira de confessar os nossos pecados: a Deus. Primeira é a Deus. A segunda, Evangelho de Lucas 17. Lucas 17, versículo 3. Lucas 17, a partir do 3, diz assim: primeiro a Deus, depois
Lucas 17, versículo 3 e 4, nos diz qual é a segunda confissão de pecados que temos que fazer. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia, olha só, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Qual é a segunda confissão? Qual é a segunda maneira para confessarmos nossos pecados? Deve ser as pessoas que ofendemos. Devemos ir até essa pessoa e dizer, eu estou arrependido. Me perdoe pelo que eu te fiz. Se você é um crente, principalmente vocês que se batizaram hoje, se vocês ofenderam alguém, se vocês machucaram alguém, procure essa pessoa e diga, eu quero o teu perdão. Porque não vai fazer sentido nenhum você dizer que agora é um crente, é batizado, e alguns olhar para você com o olhar virado. Como é que é? Fulano agora é crente, é? E se batizou, é? Deixa aquilo ali. Quando me vê na rua, passa por outro caminho. Você deve confessar as pessoas que você ofendeu, sei lá. Em terceiro lugar, irmãos, terceira maneira de confessarmos os nossos pecados, está lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, nós vamos até lá. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Primeiro, nós devemos confessar os nossos pecados a quem, irmãos? A Deus. Segundo lugar, devemos confessar os nossos pecados a pessoas que ofendemos. E terceiro lugar, está aqui em Tiago 5,16 que diz, confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sedes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração ou a súplica do justo. Como nós devemos confessar os nossos pecados? Devemos confessar os nossos pecados a pessoas que podem nos ajudar. Você pecou? Você está em pecado? Procure alguém que possa te ajudar. E se abra com essa pessoa. E diga, meu irmão, eu quero te confessar algo. Eu pequei. Pequei talvez contra você, pequei talvez contra a igreja, pequei talvez contra o pastor, pequei talvez contra Deus. E eu quero a tua ajuda, aleluia. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros. E depois, irmãos, o que é que nós fazemos? Quando alguém te procurar, James, eu quero conversar com você, porque, rapaz, eu fiz algo errado. E como cristão, eu não posso continuar assim. O que que James deve fazer por essa pessoa, de acordo com a Bíblia? Acusá-lo? Pisá-lo? Se afastar? Não, de acordo com a Bíblia, James deve orar por ele. Abraçá-lo, ajudá-lo. Vem aqui, meu irmão, nós vamos orar. Nós vamos buscar vitória contra isso juntos. Juntos. O pecado está querendo vencer você. O diabo está querendo lhe derrubar. Vamos derrubar ele. Juntos. Juntos. Então, irmãos, o que é necessário para o batismo? Primeiro, confissão de pecados. E confessar os nossos pecados inclui confessarmos a Deus, as pessoas que ofendemos e as pessoas que podem nos ajudar. E em segundo lugar, o que é necessário para o batismo? Arrependimento. Está aqui em Atos capítulo 2, versículo 38. Vamos até lá também. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, verso 38. O que é necessário para a nossa salvação, o que é necessário para o batismo?
Diz a Bíblia que devemos fazer o seguinte: além da confissão dos pecados, nós devemos também nos arrepender. E de acordo com essa passagem, o grande apóstolo Pedro disse: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja, o que, irmãos? Batizado, em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados. E depois, o que acontece? Recebereis o que, irmãos? Eita, glória a Deus. O dom do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E o cristão, o verdadeiro cristão, ele não faz isso uma única vez na vida. O verdadeiro cristão, na verdade, ele faz isso quando, irmãos? Diariamente. O verdadeiro crente é aquele que todos os dias se arrepende dos seus pecados. Perguntaram para um grande teólogo, para ele, dizendo o seguinte: como é que você sabe que você é salvo? Como é que você sabe que você vai para o céu? E ele disse: é porque todo dia eu peco, mas todo dia eu me arrependo dos meus pecados. O pecado não é algo prazeroso na minha vida. O pecado não é um hábito, não é um prazer, não. O pecado é uma coisa nojenta para mim, que está na minha natureza pecaminosa. Mas mesmo quando eu peco, aleluia, eu me arrependo. É isso que evidencia a vida de um crente. Não é o quanto ele para de pecar, mas é o quanto ele se arrepende dos seus pecados, aleluia. É isso que evidencia o nosso cristianismo. Não é o quanto nós paramos de pecar, mas é o quanto nós nos arrependemos. Se nós nos arrependemos todos os dias, irmãos, é porque o Espírito Santo habita em nós, aleluia. Ele habita em nós. E como eu já disse, arrependimento significa mudança de comportamento. Através do arrependimento, a pessoa não vai permanecer naquele estado. Ele vai mudar de comportamento. Ele vai mudar de convicção sobre Jesus. Porque esse arrependimento, nessa passagem bíblica, significa exatamente isso: mudar sua convicção sobre Jesus Cristo. Pedro, ele está aqui pregando para muitos judeus que não gostavam de Jesus, que não acreditavam em Jesus, que rejeitavam Jesus, que não olhavam para Jesus como Deus, que não olhavam para Jesus como Senhor, como Salvador. Então quando Pedro diz arrependei-vos, Pedro está dizendo para aquele povo: mude a convicção de vocês sobre Jesus Cristo. E eles mudaram e passaram a crer em Jesus como Senhor, como Salvador, como Messias, como Deus e como Rei. E portanto 3.000 pessoas foram salvas. E você? Quem é Jesus para você? Mude a sua convicção sobre Jesus. Jesus não é aquele cara que você acha que ele é, que tolera os seus pecados, que tolera a sua cachaça, que tolera seu comportamento, que tolera os seus maus hábitos, que tolera os lugares onde você pisa. Jesus, ele não tolera o pecado. Na verdade, ele odeia. Ele odeia. Ele odeia. O Jesus Cristo bíblico é aquele que exige de nós uma vida de santidade, uma vida santa, uma vida separada, uma vida de santificação, uma vida, irmãos, que nos envolve em um processo de santidade, aleluia, pelo menos um processo. Esse é o Jesus Cristo bíblico, e é esse tipo de Jesus que você tem que aceitar, não um tipo de Jesus que as pessoas criaram por aí, um Jesus que tolera pecados. Esse não é o nosso Jesus, esse não é o Jesus Filho de Deus. O Jesus Filho de Deus, ele odeia o pecado, ele ama a justiça, ele ama a santidade. Aleluia. Quando você reconhecer esse Jesus,
Esta é a vida que você levará, uma vida de santidade. E para isso você precisa se arrepender dos seus pecados. E por último, o que é necessário para o batismo? De acordo com o livro de Atos, capítulo 8, versículo 37, você está no capítulo 2, nós vamos para o capítulo 8, no versículo 37. Versículo 37, já estou terminando e nós vamos participar da ceia agora. Atos capítulo 8, verso 37. E aquela passagem de Felipe com o eunuco, lembra? Tinha um eunuco, essa passagem é linda, né? Ela é maravilhosa, está lá o eunuco lendo a palavra de Deus, ele não entendia nada. Aí Deus leva Felipe até o eunuco, não é isso mesmo? E aí Felipe explica a palavra para o eunuco, explica a palavra, explica o evangelho. O eunuco entende, compreende e aceita. Ele não é esse tipo de gente que te prega o evangelho, fala a verdade e a pessoa rejeita. Não é? Não. O eunuco ouviu a explicação, ouviu o evangelho e aceitou o evangelho. E ele diz assim, está aqui no versículo 37. Filipe respondeu, vamos ler o 36? Seguindo eles fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, depois de ter ouvido o evangelho, eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Quando o eunuco foi evangelizado, e ele entendeu o evangelho, qual foi a primeira coisa que ele desejou? Veja que a explicação de Filipe foi até o batismo. Porque o eunuco desejou ser batizado? Porque Filipe falou da necessidade de ser batizado. Se Filipe não tivesse falado para ele da necessidade de ser batizado, o eunuco não desejaria ser batizado. Quando termina essa explicação, o eunuco, eu quero ser batizado. E quando ele vê água, ele chega para Filipe e pergunta, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Eu quero ser batizado. Filipe então respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. Olha, irmão, de que jeito? Porque tem gente que fala que crê em Jesus, mas não é de todo o coração. Para crer em Jesus tem que ser como, irmãos? O que é todo o coração? Sentimento, vontades e emoções. Você entrega seus sentimentos, você entrega as suas vontades, você entrega as suas emoções. Você entrega tudo. Se crês de todo o coração, e respondendo ele, disse... O que ele disse? O que ele disse? O que o eunuco disse? Eu creio que Jesus Cristo, aleluia, é o Filho de Deus. Eita glória. Quando o eunuco pergunta a Filipe, eis aqui água, o que impede que eu seja eu batizado? Filipe, se crer de todo o coração. Imediatamente o eunuco disse, eu creio que Jesus é sim o Filho de Deus. E, você tem essa fé? Você crê assim? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.